Olá, tudo bem? Começa agora uma análise direta. Hoje nós recebemos nos nossos estúdios em São Paulo a atriz Dani Guedes, fundadora da Companhia Teatro Raro. Dona de uma história de superação, ela está à frente de um projeto que tem como objetivo a inclusão de pessoas com deficiência e doenças raras no mundo da arte. Não saia daí porque o Análise Direta está só começando. Dani Guedes, seja muito bem-vinda ao Análise Direta. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui Obrigada a e você. compartilhar a sua história conosco. Obrigada a você pela oportunidade de poder falar com tantas mulheres sobre uma questão tão importante, que é a questão da autoestima, diagnóstico precoce. Então, essa abertura é bem importante para mim e para milhares de mulheres. Dani, antes de começar, eu gostaria que você falasse um pouco como que você descobriu a sua doença rara. Foi um achado de exame. Eu tenho uma cirurgia de coluna, porque eu tinha escoliose idiopática da adolescente, então, tardiamente, eu decidi operar. Depois de um espetáculo, eu bati muito forte o pé no palco e grudei a costela na minha bacia e senti dores insuportáveis. Decidi escrever um blog contando a minha experiência com escoliose de forma mais engraçada e me conectei a milhares de mulheres porque eu achava que eu estava sozinha, porque essa cirurgia é uma cirurgia realizada na adolescência. E aí eu descobri milhares de mulheres na mesma situação que a minha. E isso me encorajou a realizar a cirurgia de escoliose tardiamente. E decidi operar em 2018, coloquei 24 pinos e 2 hastes na coluna. E me tornei uma pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, porque eu não tenho os movimentos da coluna e eventualmente meu corpo entorta um pouco, a minha perna ficou diferente uma da outra. E no processo de recuperação dessa cirurgia, eu notei algumas diferenças que eu ligava à cirurgia de coluna por ser uma cirurgia que mexe com a parte neurológica. Eu estava ficando com a visão esquerda enfraquecida, eu estava ficando com o nariz largo, as mãos maiores, os pés, o número de calçado que eu usava já não servia mais. E eu falava, nossa, mexeu bastante com a minha questão neurológica, a cirurgia, né? E aí, na pandemia, eu caí da cama. E aí eu fui ver se estava tudo bem com os meus pinos e falei para a médica, doutora, eu sou um pouquinho hipocondríaca. Tem um galo na minha cabeça. Você pode fazer um tomo na minha cabeça para ver se eu machuquei a cabeça com a queda? Nem era um hospital aberto, era só de ortopédico. Ela falou, tá bom, vou fazer. Acho que ela percebeu que eu estava meio ansiosa. E ela veio com a tomografia e disse, sabia que você tem um tumor bem grande na hipófise? Eu falei, Jesus, o que é hipófise? Aí ela falou que a hipófise era a glândula mãe do corpo humano que fabricava a maioria dos hormônios. Mas que era para eu ficar tranquila, que era normalmente um tumor benigno. E aí, na semana seguinte, eu já estava operando. Realizei a ressonância da célula túrcica, não sabia nada sobre a minha doença quando eu operei. Fiz os exames endocrinológicos e descobri que meu tumor era produtor de GH, por isso as minhas extremidades estavam maiores. E descobri que o buraco era um pouco mais embaixo do que me foi passado. Eu retirei toda a hipófise, porque ela é do tamanho de uma ervilha. E o meu tumor tinha 4 centímetros. Foi uma cirurgia feita pelo nariz. E quando eu acordei, eu já acordei na UTI com muita sede. E eu tinha que fazer restrição hídrica. E eu lembro que eu chorava muito, porque eu acordo com muita sede e eu posso estar em qualquer situação, eu sinto muita fome. E eu pedia comida e eu pedia água. E não me dava, eu comecei a chorar. E eu percebi que as minhas lágrimas estavam muito salgadas. Eu estava perdendo muito sódio. Foi diagnosticada a primeira doença rara, que chama diabetes insípidos. Hoje ela mudou de nome, chama deficiência da vasopressina. E aí, depois eu descobri uma segunda doença rara, que é a insuficiência adrenal, porque eu parei de produzir o cortisol, que é o hormônio que regula o estresse do corpo, tanto físico quanto emocional. E aí eu tomo corticoide todo dia para repor a falta do cortisol, mas eu nunca sei muito bem ainda, depois de 3 anos, quando eu estou em situação de estresse ou não.
ou se é porque eu estou muito agitada, e isso me coloca em situações de diversas internações, porque quando me dá crise adrenal, dor abdominal, enfim, eu tenho que ser internada para repor aí já por veia numa quantidade muito maior do que eu tomo todos os dias. Entrei na menopausa precoce, que é uma questão muito tabu na sociedade ainda, e tive que lidar com a incontinência urinária, que é mais tabu ainda, porque uma mulher tem incontinência urinária, a gente imagina, né, na idade idosa, e comigo foi o contrário. Eu não conseguia mais segurar a urina e tive que passar pela vergonha de dormir do lado do meu marido e, de repente, acordar com xixi na cama. E como eu não sabia de nada disso, eu tinha certeza que muitas mulheres não sabiam também. E aí eu falei, eu vou voltar para o teatro. Eu vou sair do mundo corporativo, que foi uma breve experiência que eu tive, mas extremamente enriquecedora. Para mim, tudo que a gente faz, de alguma forma, nos enriquece, né? Mesmo não se encontrando naquele ambiente, Mesmo né? não me encontrando naquele ambiente, eu aprendi muito no mundo corporativo. Mas eu decidi que estava na hora de parar, porque estava me causando muito estresse também. E eu falei, eu preciso voltar para o teatro, mas agora eu preciso voltar com um propósito. Eu preciso trazer para o cenário do teatro e da arte pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência. Eu estava muito insegura na montagem. O Teatro Raro nasceu em maio de 2023, é uma companhia nova. Eu tinha muito medo, então eu saía do ensaio ou fazendo xixi de medo, ou com muito estresse e ia internada. Porque eu tinha medo de não dar conta do texto, eu tinha medo de estar falando uma coisa muito sobre mim, e em alguns momentos me emocionar, porque a peça do Strindberg, a mais forte, ela fala muito sobre a questão do abandono, da autoestima, que é a primeira coisa que atinge uma mulher. E você encontrou muitas mulheres vivendo a mesma situação? Muitas mulheres, porque quando eu tive essa volta, e aí eu estreiei, foi maravilhoso, e sim, eu dei conta do texto, porque parece que volta tudo, né? Uhum. E principalmente porque eu tive que me apegar muito a Deus, para não me sentir, mesmo em volta de muita gente, mesmo com muita gente à minha volta, a gente sente uma solidão muito grande, porque a gente tem uma condição rara. E por mais que eu tente explicar, as pessoas não estão sentindo aquilo. Então, eu coloquei, depois da peça, eu convidei ONGs ligadas a doenças raras, muitas ONGs, e muitas mulheres que se sentiam num lugar absolutamente seguro para contar as suas experiências também. Qual a importância da arte na vida dessas pessoas com doenças raras? Eu acredito que a arte ela tem o grande poder de penetrar mais fácil dentro da nossa alma. Ela produz uma curiosidade maior, porque a gente às vezes não tem vontade de ouvir um médico, mas a arte consegue te informar de uma maneira mais leve, e a arte tem o poder da cura para mim. Sabe? Porque quando você traz um assunto de uma doença rara e a mulher consegue entender o que você está falando, ela vai atrás de um diagnóstico precoce, que é o mais importante. E você conseguiu se conectar com muita gente nesse período? Muitas mulheres, muitas mulheres. E além de você ajudar, elas te ajudam, porque é uma troca, né? É uma troca absoluta. Eu estou ligada, amparada, e sou extremamente agradecida pelo Instituto Vidas Raras, porque quando eu saí do hospital, eu não sabia nada. Então, eu me cerquei de pessoas muito especiais que me dão... Eu tenho uma rede de apoio, eu acho isso muito importante, que me fortalecem todos os dias, porque eu podia ter me entregado. Eu tomo um corticoide, eu tomo corticoide todo dia e não desejo mais fazer nada, e inchar e tudo mais. Porque quando eu operei, eu cheguei a inchar, o problema não é estar com sobrepeso, nada, mas inchar por conta do corticoide 30 quilos. Então, assim, além de não me reconhecer muito pela questão de estar com o corpo um pouco torto, eu já não me reconhecia no espelho por ter perdido todo o cabelo, por conta da menopausa.
e eu aprendi através dessas mulheres, com essa troca, elas assistem a peça e aí elas se sentem num lugar seguro para contar. Eu me identifiquei com isso, eu fui abandonada no meio de uma internação e isso me fortalece. Porque não que eu penso que eu possa ser abandonada, meu marido é um parceiro incrível, mas eu já sei de tudo que pode acontecer comigo, sabe? Desde o que eu preciso falar para o médico, que essa é uma questão muito importante, por isso que a gente quer penetrar através de documentários, eu faço palestras, porque o primeiro atendimento nunca sabe como nos receber, não sabe como receber uma pessoa com deficiência e não sabe como receber uma pessoa com uma doença rara. Diversas vezes eu falei, eu estou em crise adrenal, as pessoas entenderam que era crise renal. Então, dependendo de como a pessoa me aborda, ela pode me matar, se ela administra uma medicação diferente. E tudo isso eu aprendi com essa troca. E aí eu não falo só da questão da hipófise. Tem muitas doenças raras, diversas. E nessa sua troca com mulheres que também vivem a mesma situação ou uma situação parecida, tem alguma história que te marcou muito? Tem uma história que me marcou muito, de uma mulher que foi abandonada por telefone. O marido disse que estava saindo de casa para ficar com uma mulher mais jovem durante uma internação dela, durante uma crise adrenal. Então, a mulher sofre muito. Por isso que claro que Teatro Raro é aberto a todos. Tem atores com paralisia cerebral, a gente é aberto a todos, mas a mulher ainda é muito responsabilizada na sociedade. Então, nem sempre o homem consegue lidar com a dor, porque a gente traz tudo isso para dentro de casa, sabe? A gente fala... Eu precisava falar muito sobre a minha doença. E meu marido teve uma inteligência emocional de saber me conduzir e falar assim, eu estou um pouco já com a mente exausta de ouvir você falar. E me conduzir para terapia e tudo mais. Então, a gente conseguiu conduzir nossa relação para um lado positivo, mas não é sempre que acontece. E mulheres com doenças crônicas, raras, invisíveis, elas sofrem muito mais agressão domiciliar do que outras mulheres. Então, foi extremamente enriquecedor. Não é legal falar que foi bonito ouvir que uma mulher foi abandonada no meio de uma internação, mas é uma coisa que me marcou muito, porque é um medo que eu já tive. Quando eu não me olhava no espelho, a insegurança de não ter cabelo, eu sabia que ele podia não aguentar, porque eu sempre sustentei um personagem, uma figura de uma mulher que se cuidava muito, uma coisa meio... Eu me coloquei num lugar que aí eu já não conseguia mais sustentá-lo. Aí apareceu a minha alma. Eu sei que vocês estão gostando do bate-papo, mas no segundo bloco a gente vai continuar essa conversa sobre arte que transforma. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O programa Análise Direta está de volta e o bate-papo de hoje é com a atriz Dani Guedes, fundadora da Companhia Teatro Raro. Dani, qual o impacto positivo da arte na vida das pessoas que estão sofrendo com algum tipo de doença ou até mesmo com autoaceitação? Eu acho que começa desde a partida de casa, desde quando uma pessoa sai de casa e não é para ir ao médico, isso já transforma. Porque a gente está falando, acima de tudo, de levar a informação, a gente está falando sobre um entretenimento, né? Que você pode rir ou chorar, se identificar ou não. Então, já começa do momento que você está escolhendo a sua roupa para ir para um ambiente diferente que não é o hospitalar, que não é receber uma medicação, que não é passar o dia inteiro no hospital. Aí a gente já começa a transformar daí, né? Caramba, hoje eu vou ao teatro. E são mulheres que muitas vezes se tornam reclusas, não vêm mais arte, ficam dentro de casa. E aí, quando a gente faz essa provocação, venha ver uma coisa que você vai se identificar, que vai falar sobre isso, sobre o que você passa, sobre esse sofrimento do dia a dia,
é mais penetrante ainda. A arte transforma mesmo, né? A arte transforma, eu tenho certeza absoluta disso. Tira muita gente da depressão também. Muita. Porque a partir do momento que você consegue se identificar com alguma coisa que é falada no palco, ou que é falada nas rodas de conversa que a gente faz, você percebe que você não está sozinha. Mesmo a gente sentindo uma solidão profunda às vezes. Porque às vezes a gente pode estar rodeada de pessoas e sentir uma solidão profunda, porque só você se entende, né? Só você se conhece de verdade. Falando em solidão, Dani, qual foi o desafio mais marcante que você enfrentou, superou para chegar hoje aqui? Dores incapacitantes, lidar com questões. Quando eu falo da incontinência urinária, é uma questão muito tabu ainda. Por eu não conseguir, por exemplo, ir na academia e fazer xixi na esteira. Desculpa falar dessa forma, mas Imagina. Era o que acontecia. E ter que passar por isso e entender assim, tá tudo bem, porque ninguém é perfeito. E do mesmo jeito que está acontecendo comigo, acontece com milhares de pessoas e que bom que eu posso falar sobre isso abertamente. Que bom que eu posso, através da minha arte, da minha fala, da fala dos outros atores, dizer para as pessoas, está tudo bem. Ninguém, absolutamente ninguém é perfeito. E mais, a gente leva uma discussão que eu acho que é extremamente importante, porque assim, todo casamento pode acabar e acaba. O amor, se não é amor, pode ser diluído e acabar, enfim. Mas, e aí a gente diz para a mulher, o amor tem que partir primeiro, você tem que se amar muito, muito. E durante todo esse processo, o que eu mais aprendi foi me amar. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Porque tudo que vier, eu estou preparada, porque eu me amo muito. Eu me amo muito e amo muito a fé que eu tenho na vida, em Deus, na cura. Então, assim, o médico fala, você tem uma expectativa de vida melhor porque os seus medicamentos... Eu não penso nisso. Eu penso que eu vou continuar me olhando no espelho, vou continuar pegando um batom que eu acho bonito, vou continuar praticando o meu esporte e assim vai ser minha vida, porque minha vida é reduzida em quê? Se eu for até 100 anos, eu vou viver 15 menos? Tá tudo bem. Há quantos anos você descobriu o diagnóstico? Do tumor da hipófise, há exatamente 3 anos foi quando eu fiz a cirurgia. Mas por ter tantas questões, hormônios, todos, né, desregulados. Desde a infância, então, você vem com alguns problemas? Da infância, eu descobri a escoliose. Que eu descobri porque meu primo... Sempre tem um primo meio rebelde na família. Não é nem rebelde a palavra, mas um gêniozinho do mal. Ele me empurrou de sabe aqueles balanços de corda? Sei. Ele me empurrou e eu caí e bati a coluna. E a partir deste momento eu comecei a sentir dores. Foi quando meu pai me levou no ortopedista e ele falou, você tem que usar o colete. Eu falei, eu sempre fui da galera do fundão. Eu falei, como que eu vou para a escola de colete, gente? Eu não tenho condição de fazer isso. Aí eu tentei chamar a atenção de outras formas, aprendi a falar melhor com as pessoas, porque eu tinha que ter uma carta na manga para as amigas lindas que eu tinha. Eu queria continuar sendo da galera que frequentava as festinhas, apesar de sempre dançar com a vassoura e a vassoura ficar 1 hora dançando comigo. Mas eu tinha que ter algo diferente. E aí eu aprendi que você olhar dentro dos olhos das pessoas faz toda a diferença. Toda a diferença. E eu comecei a usar isso, o meu olhar, a minha fala, desde muito pequena. E aí... esqueci que a escoliose existia. E esse é um apelo que hoje eu faço. Pais, olhem a coluna dos seus filhos. Porque o comportamento que eles têm é o reflexo do que você vai levar para o resto da sua vida. Carregar mala pesada, da escola, muito material pesado, pode agravar a escoliose. Realizar a cirurgia, depois da primeira menstruação da menina é o ideal, mas
antecipado possível. Se você tivesse operado lá atrás, teria evitado alguns problemas? Lá atrás, eu não gostaria de ter operado, porque eu acho que Deus fez exatamente tudo no tempo certo da minha vida. Por quê? Porque há muitos e muitos anos atrás, há pelo menos 30 anos atrás, não existia monitoramento da medula. Então, era uma cirurgia muito no escuro ainda. Meus pais tinham muito medo e meus pais me deram, hoje eu agradeço por isso, mas mais autonomia do que devia ser dado. Porque eu tive muitas opções de escolha. Você quer operar ou não? Não. Você quer usar o colete ou não? Não. Óbvio. Eu quero uma vida boa, quero o que é mais fácil. Mas eu acho que hoje a medicina está muito mais evoluída, né? E aí eu acho que eu operei no tempo certo. Porque quem sabe eu tivesse operado lá atrás e tivesse ficado com sequelas de paralisia, de não mexer mais os membros inferiores. Então, acho que foi tudo feito no tempo certo. Mas hoje, eu digo que não tenham medo, é um apelo que eu faço aos pais, não tenham medo de fazer a cirurgia de escoliose o quanto antes nos seus filhos. A recuperação de uma criança de 10, 12 anos é infinitamente melhor do que a minha, que tinha 38 quando eu operei. E você estudou teatro na adolescência? Sim. Quando que despertou esse start na sua cabeça? Tipo, hoje, agora eu quero voltar. No meio de todo esse turbilhão que você estava vivendo. Porque eu comecei a dar muitas palestras no mundo corporativo. E falar... Contando a sua história. Contando a minha história, impulsionando sempre o diagnóstico precoce, sempre a postura para sentar no ambiente de trabalho, sempre a questão da ansiedade, a questão da depressão no ambiente de trabalho. Eu sempre abordei esses temas que me permeiam, né? E aí, como eu fazia muito isso, eu falei, não, por que eu estou fazendo isso e não estou botando isso em cima do palco? Aí vem a outro serzinho falando que você vai fazer xixi em cena. Aí, então vou me manter dentro de casa, porque eu ainda não estou segura. E aí o meu diretor foi me visitar um dia, a gente já tinha uma companhia que chamava Cena Urbana, antes da cirurgia, e ele falou assim, quando é que você vai sair do lugar comum, nesse lugar confortável, e vai voltar para o palco? Eu falei, agora. Só te peço uma coisa, que seja... eu quero ver você fazendo a mais forte, que é a Stronger, da Augusto Strindberg. Eu falei, eu faço. Mas agora eu quero que o texto seja adaptado para falar com pessoas que estão na mesma condição que eu. Então, a gente adapta muito texto para trazer muito texto de autores conhecidos, Shakespeare, enfim. A gente tem um roteiro próprio, um escritor próprio, mas a gente adapta muito texto para trazer para a realidade de pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. A gente quer chegar num ponto em que a gente nem precise adaptar mais nada. Que seja estabelecido que ali é um lugar de pessoas com deficiência e doenças raras, mas que a gente consegue fazer o Nelson Rodrigues tranquilamente, sem precisar adaptar. E os atores, eles todos têm alguma deficiência ou doença rara? Tem paralisia, tem ator com paralisia cerebral, um dos comediantes mais geniais, inclusive, que eu conheço, que é o João Paulo Lima. A Sara tem uma doença rara relacionada ao foco, que não é o déficit de atenção e hiperatividade, é um outro nome, que agora eu não vou me lembrar. E mais um ator que entrou agora para a companhia com paralisia cerebral. A gente traz para as rodas de conversa, para compor as rodas de conversa, sempre alguém que tem uma doença rara. Então, agora, no mês de março, a gente tem diversas rodas de conversa que eu chamo pessoas com síndrome da fadiga crônica, que é uma doença rara, mas que ficou muito popular, mas que eu acho que o nome nem é o correto, porque quando a gente fala fadiga crônica, pode remeter a uma coisa de preguiça, e não é nada disso, que está muito popular por conta da Covid. A Covid trouxe uma questão de fadiga para muitas pessoas. E agora começa a se falar dessa síndrome da fadiga crônica de forma muito mais abrangente. Então, eu sempre trago pessoas com doenças raras e dirigentes de ONG, das mais diversas doenças raras, que são ligadas à Aliança Rara, ao Instituto Vidas Raras. E não necessariamente eles são atores? Não. Aí a companhia apresenta o espetáculo, depois a gente abre para uma rede de discussão com médicos que acompanham a companhia,
para que tirem a dúvida, porque a gente está falando de teatro, quando a gente fala de teatro é para um público espontâneo. A gente chama pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, mas é uma peça de teatro. As pessoas se interessam por um texto do Strindberg. E aí é muito legal, porque as pessoas não imaginam que elas vão encontrar. Elas ficam, pessoas que não têm comorbidades e nem deficiência, ficam para essas rodas de conversa e falam assim, isso foi transformador na minha vida, porque eu não sabia de nada disso. A gente leva informações hoje da importância do teste do pezinho, que detecta doenças raras logo quando bebê, que as pessoas não sabem. E aí, quando a gente fala em arte, então, a gente consegue abranger o nosso público, mas a gente consegue trazer um público espontâneo que sai com muito mais informação e que pode ajudar uma pessoa da família a ter um diagnóstico, ou que sabe lidar mais com uma pessoa da família que tem câncer, por exemplo. Eu participei de um projeto da Secamaro que chama Projeto Superação, que a gente é treinado para falar com mulheres com câncer de mama. Porque quando a gente acorda de uma situação dessa, a gente não quer falar, a gente quer falar com pessoas que estão na mesma condição que a gente. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu tenho os meus amigos do teatro, que são amigos de longa data, mas eu estou muito próxima de pessoas que têm a mesma condição que eu, porque eu consigo trocar. Ela entende o que eu estou passando. Hoje as minhas amigas entendem. E eu entendo elas. E aí eu deixo de sobrecarregar a minha família, porque eu tenho muito mais, e não só terapia, que é essencial, o acompanhamento psicológico é essencial, mas eu consigo trocar com pessoas que sabem exatamente o que eu estou sentindo. Claro que não a dor do meu corpo, mas entende o que eu estou sentindo. Então, é muito importante essa conexão com as outras mulheres, e eu conheço essas mulheres através da arte também. São pessoas que se aproximaram de mim porque foram me assistir. E nessas palestras que você se dá nas empresas, você já conheceu algum caso também que te surpreendeu? Na empresa que eu trabalhava, eu falando sobre a diabetes insípidos, falando sobre a questão da incontinência urinária, uma das diretoras despertou, porque a incontinência urinária ela pode começar cedo, só parecendo uma cistite, de você não conseguir segurar muito, de você dar risada e fazer um pouquinho de xixi. E aí ela foi descobrir que ela tinha diabetes insípidos. Depois disso, sabe? E ela te agradeceu? Muito. Ela falou assim, você tocou num assunto que eu nunca falei para ninguém. E eu fui fazer exame e descobri que eu tenho a questão da poliúria, né? Que a gente chama de poliúria, a questão da diabetes insípidos. Então, e a questão da ansiedade generalizada que causa a falta de hormônio, causa ansiedade generalizada. E tem muito isso no mundo corporativo, né? E eu toco bastante na questão emocional, de se procurar um terapeuta, de não ter medo, de não ter tabu, estou fazendo terapia, e está tudo bem. Procure a terapia da sua empresa, o profissional da sua empresa, fale sobre isso. O importante é cuidar da saúde, né? Sempre. E daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com a Dani Guedes, falando sobre as descobertas e desafios das doenças raras. Não saia daí, o Análise Direta volta em instantes. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta, com esse bate-papo sobre arte com a atriz Dani Guedes. Dani, e você é a prova viva que a arte transforma vidas, né? Transforma. A minha desde sempre, porque quando eu tinha que ler livro na escola, eu falava, eu não gostaria de escrever, eu posso interpretar sobre o que eu entendi? Isso com 8 anos de idade. E a professora falava, não, porque isso vai... Eu falava, não, mas é o jeito que eu quero expressar o que eu vi no livro. Então, desde muito cedo eu me reconhecia como atriz e desde muito cedo, por conta da escoliose, eu aprendi a antecipar as piadas que provavelmente as pessoas fariam comigo. Então, talvez como forma de proteção, alguém ia falar que eu era torta e eu já falava antes. Porque aí desarma a pessoa. Uhum. Ela não tem mais o que fazer. Ela não vai conseguir me ofender. Eu não sei se isso é positivo ou não, eu ainda estou descobrindo na terapia, mas eu sempre tive, não sei se é dom, mas tirar sarro de mim mesma, sabe? Mas isso te deixava mal ou era meio que uma defesa?
Não, nunca me deixou mal. Eu sempre lidei muito bem, até porque eu tinha respostas muito prontas. Para, por exemplo, namorado que falou, mas você é torta, enfim. Eu digo, mas você também pode falar que tem bastante, sim, coisa torta aí na sua cabeça, enfim. Eu sempre tive muitas respostas prontas para dar. E apesar do bullying ser violento, né? As pessoas tentarem me diminuir até hoje, né? Eu lido com isso. Porque nas minhas internações eu me recuso a ter cara de doente. Uhum. E aí, assim, o médico fala assim, mas você não está desidratada, sua boca tá limpa, parece que passou batom. Eu falo, mas não é, eu tenho micropigmentação, não vai ficar roxa. Você precisa acreditar em mim. Mas esse cílio, você está toda... Eu digo, mas isso não significa que eu não esteja doente, porque eu tenho que estar toda morrendo, mostrar isso. Eu não quero isso, não faz bem para mim. Uhum. Então, eu sempre montei personagens para me defender de uma sociedade que ainda é extremamente preconceituosa e capacitista. E aí, capacitismo é o preconceito, enfim, mas eu aprendi a me defender disso, sabe? E foi o teatro que me ensinou. E tem que se defender de tudo, né? De absolutamente tudo. De bullying, da dor, porque, deve ser uma dor terrível que você sentiu nesse tempo. A dor... Principalmente relacionada à coluna, né? A coluna foi, assim... que eu não gosto de tomar opioides, morfina e tramal, não gosto. Chegou ao ponto de quase? Não, tive que tomar. Sim, de dores incapacitantes, principalmente no pós-cirúrgico. Por ser uma mulher mais velha, a estrutura óssea toda montada e muscular, você refazer tudo isso, eu sentia que eu ia ser atropelada, que eu tinha sido atropelada por um caminhão quando eu acordei. Eu falava, me dá comida e me dá morfina. Me dá comida, mas não deixa de me dar comida, porque eu adoro comer. Então, até hoje a gente enfrenta muito preconceito. As pessoas têm muita dificuldade em acreditar porque não sabem a importância de um eletrólito como o sódio e o potássio. Então, que está com queda de sódio, e daí? E daí que você entrar em coma. Então, às vezes, eu digo que eu tento chegar num hospital, por exemplo, hospitais que não estão acostumados comigo. Graças a Deus, o hospital que eu cheguei há pouco tempo atrás, desacordada, não conseguia falar, estava com todos os sintomas de AVC e era simplesmente o sódio baixo. As pessoas já me conheciam. Então, eu não precisei estar alerta para explicar, mas eu sempre procuro estar o mais alerta possível, porque no primeiro atendimento, a gente encontra pessoas que não sabem, não conhecem. E isso é uma luta, uma fala também minha, de treinar as pessoas que estão na frente do atendimento em hospitais, treinar estudantes de medicina. Eu sei que são muitas doenças e que doenças raras fica bem en passant durante o curso, mas precisa ser falado. Uhum. Pesquise sobre doenças raras, porque está sendo muito falado. A gente está conseguindo, eu através da arte, o outro através de ONG, que consegue... A gente está numa construção de algo maior. Então, eu digo que se estamos mostrando que não somos poucos em determinada doença, mas existem mais de 6.000 doenças raras. E os profissionais da saúde ainda, você acha que eles são muito leigos a respeito disso? Muito. Eu peguei um plantão que o menino foi procurar no Google. Nossa. E meu marido estava junto e ele estava vendo se uma pessoa tinha dependência mesmo de tomar hidrocortisona na veia e qual era a dosagem. Então, eu sempre ando com um cartão que fala que eu preciso tomar corticoide imediatamente. Eu apresento o cartão e mesmo assim a pessoa não entende. Mas principalmente enfermeiros, recepcionistas, eu acho que precisa de todo um treinamento de fato humanizado, porque a questão toda do que a gente vive, como um todo na sociedade, a gente está muito ainda no âmbito da fala. Uhum. A fala da inclusão. A gente tem que contratar pessoas com deficiência. E a minha luta é para que isso não seja
passe da fala para a ação e que a gente não tenha que contratar pessoas com deficiência. E existe aquele lance do ego também, né? Você pode chegar num hospital e falar, olha, eu preciso... Aí o médico, sei lá, olha para você e fala, não, mas quem é o médico aqui sou eu, não é você? Exatamente. Você já viveu uma situação parecida? Já. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu falei, isso. Quando eu tive agora há pouco tempo trombose, eu estava num hospital que não me conhece muito bem, o médico falou assim, eu falei, doutor, junto com o anticoagulante, eu preciso tomar hidrocortisona na veia. Porque se eu estou com trombose, significa que meu corpo está com estresse físico, né? Então, eu preciso tomar na veia. Não, nunca ouvi isso. Eu falei, então, você nunca ouviu isso, mas eu vivo isso. Então, se eu não tiver uma equipe multidisciplinar, esse tratamento não vai dar certo. E aí eu percebi que não ia dar certo e pedi para ser transferida para um outro hospital que me conhece. Porque a pessoa não conhece, não sabe que com estresse físico eu não fabrico, eu tenho que dobrar, tenho que aplicar na veia junto com outra medicação. Então, graças a Deus, eu ainda consigo falar sobre isso, mas tem muita gente que não consegue. Imagina que a gente está falando de São Paulo é um estado extremamente privilegiado e a gente tem acesso a tudo, mas mesmo dentro de São Paulo não chega informação. Mas a gente está falando de pessoas raras, de estados que não têm nenhum acesso à informação. E que não chega a medicação correta, e que não chega o tratamento correto, e que provavelmente a pessoa vai morrer sem receber o diagnóstico. E você já teve algum período de depressão? Ou desde o começo você foi extremamente positiva? Vou dar a volta por cima? Vou reverter esse cenário? Sempre foi positiva? Não posso. Nem venderia isso, porque não é a realidade de uma pessoa que tem uma comorbidade rara, nem uma comorbidade, um câncer. Não, a gente não é. Claro que a gente cai. A gente tem 5 fases até chegar à aceitação. A gente questiona, sim, é ótimo você falar isso para as pessoas, até porque elas vão acabar se identificando, né? A gente tem a fase da negação, do questionamento a si próprio, do questionamento a Deus. E aí você começa a entender um pouco e aí você aceita. Eu li um livro que mudou a minha vida, que é O que o Câncer me ensinou. Apesar do meu tumor ser maligno ou benigno e trouxe todas as questões que eu falei que são malignas, mas eu li esse livro e a partir daquele momento que eu li, eu entendi que a doença não é minha inimiga. Se eu tratar a doença como minha inimiga, eu vou sofrer para o resto da minha vida, porque ela está em mim e não vai me abandonar. É uma condição que eu vou viver para o resto da vida. Então, ela anda do meu lado. Ela não me controla. E a partir disso, a partir do momento que eu coloquei, você anda aqui comigo, vai me ajudar a ter momentos bons para eu conseguir estar no mercado de trabalho de alguma forma, para eu conseguir levar informação de alguma forma. E mesmo assim, tive muita depressão. Tive depressão quando caiu o cabelo, tive depressão por entrar na menopausa precoce, porque apesar de não querer mais filho, é difícil você... Né? A menopausa traz uma série de questões físicas também, de climatério, de estar calor e frio. Às vezes eu quero entrar dentro do ar-condicionado, às vezes eu quero que desliguem o ar-condicionado. Trabalhar comigo é uma coisa muito desafiadora. Meu diretor, por exemplo, tem muita dificuldade. Não tem muita, porque a gente se conhece muito, mas ele sabe que tem momentos que eu vou cansar e vou querer parar, porque minha mente já não está mais ali ligada, porque quando eu operei, eu tive um trauma forte com a cirurgia e eu desenvolvi o TDAH, que hoje é tão falado. E aí, às vezes eu perco o foco, às vezes eu me canso, às vezes eu já estou estressada porque ele me faz repassar 1000 vezes a cena, eu já não quero mais, então aí eu entro num processo de estresse que é perigoso para mim. Eu sou extremamente imediatista, eu tenho questões de ansiedade muito grande e, às vezes, eu caio numa depressão que não é que eu questiono eu nunca questionei porque isso sou eu, mas numa depressão porque as pessoas não entendem. E a dor física te coloca num lugar de solidão,
porque é uma coisa que você não consegue e nem deseja dividir com outra pessoa. Ô, Dani, fala pra gente um pouquinho antes de encerrar sobre, por exemplo, você ministra palestras. Quem quer o seu contato? Como que faz? Tá. Primeiro, eu quero falar que o Teatro Raro é uma construção que é uma construção para toda a sociedade. Então, pessoas que se identificam, que acham que são criativas, que acreditam em criatividade, não necessariamente precisam ser formados, atores ou não, mas que se identifiquem, que têm criatividade, têm deficiência, têm alguma doença crônica, alguma doença invisível, que façam parte da Companhia Teatro Raro para que ela cresça, para que a gente consiga levar mais informações. E as palestras, claro, eu vou em todos os lugares, porque a minha intenção é levar informação para todo o país, para todos os lugares, acessar todas as mulheres, enfim. E aí eu tenho o @DaniGuedes, que eu falo muito, faço muitos vídeos e de forma até engraçada, como eu conduzo a minha doença. E o @Teatro Raro, que ali você vai ter informações sobre os espetáculos e até sobre quando a gente está contratando pessoas. Nesse momento, nesse mês de março, a gente está fazendo eu falo muito sobre a minha doença com um texto, com um roteiro mais levado para o humor, porque Stronger era uma peça muito forte, muito pesada. Então, a gente traz no mês de março, no Espaço Parlapatões, uma roda de conversa com médicos de renome, especialistas em doenças raras. É mais uma roda de conversa do que uma peça de teatro mesmo. A gente deixou isso para estrear em abril uma nova peça. Já tem data? Primeira semana de abril, primeiro final de semana. Data exata, não sei, por conta de não saber o calendário mesmo. Uhum. Mas na primeira semana de abril estreamos Fragilidade, que é uma relação de redenção entre uma mãe e uma filha com paralisia cerebral que perde os movimentos das pernas. E ela está numa cadeira de rodas. Dani, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Sua história é incrível. Parabéns pela superação e continue assim, muito esbanjando obrigada. Luz. Muito obrigada. Sucesso para você. E venham para o Teatro Raro, porque ele está aberto a absolutamente todos. É isso aí. E o Análise Direta fica por aqui. Se quiser rever essa edição, acesse o canal Hit Jornalismo no YouTube. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado tirando todas as suas dúvidas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.